paróquia, por ocasião do centenário, apanhei o centenário da paróquia em 2018, e além daquilo que eu tinha de percepção de ouvir as pessoas, e os relatos e os testemunhos, eu concluí uma coisa que já tinha intuído no estudo da paróquia, que isto tinha muito a ver com a grande implantação do movimento dos cursilhos que se tem dado na paróquia. Um dos meus antecessores, o famoso Padre Neves, foi um fervoroso apaixonado deste movimento e fez passar pelo crivo dos cursilhos uma largas centenas de fiéis. Isso hoje nota-se. Eu fazia disso um curso obrigatório para qualquer compromisso pastoral. Era um bocado... Não havia quase ninguém na paróquia que fosse catequista, ou de batismo, ou de matrimónio, ou disto, ou daquilo, ou daquilo outro, que não passasse pelos cursinhos. Era quase uma passagem, um crivo obrigatório. E, de facto, este sinal ajudou-me a perceber que a paróquia, só por si, nos limites da sua estrutura, não está capaz de responder a todos os desafios pastorais do nosso tempo. Um tempo de mobilidade, maior exigência espiritual, de outros percursos e itinerários, de uma necessidade do primeiro anúncio, do reforço da identidade cristã. Eu comecei a perceber que vinha de uma paróquia onde não havia movimentos, e até de uma vigararia, até de uma zona pastoral, onde os movimentos quase não existem. E percebi, no contexto urbano, a importância dos movimentos. Se eu hoje for enviado para uma zona dessas, não me importa nada, levo comigo esta convicção da mais-valia que os movimentos têm numa diocese, sobre isto falará o Sr. António Augusto, e numa paróquia, quer dizer, os movimentos são os grandes aliados, os nossos aliados. São um dom do Espírito Santo para a missão, não são os concorrentes das paróquias, mas são os motores da consciência missionária de todos os batizados e os motores da missão do mundo. Acho que os movimentos devem ter esta vocação de serem motores e promotores da missão. E são. E é preciso ir e aproveitar. E por isso, para mim, este cursilho e depois o acompanhamento da Ultreia de Matosinhos, que funciona habitualmente nas instalações da Paróquia da Senhora, permitiu-me descobrir bem que, se calhar, nós não temos tido bem em conta o potencial evangelizador dos movimentos. Se calhar, contra mim falo, às vezes falo com colegas sacerdotes que têm assim uma certa alergia a movimentos, e até alguns gostam de dizer que não se pertencem a nenhum movimento, que não são reserva, ou acompanhantes, ou simpatizantes. Eu, de facto, também não estou vinculado institucionalmente a nenhum, mas reconheço em vários momentos, hoje estamos a falar deste, é o pouco que interessa, que eles têm um grande papel neste caminho de iniciação e de reiniciação cristã, num tempo em que essa é uma grande urgência. E, portanto, são, de facto, uma mais-valia pastoral, e feliz a paróquia que tem um grande número de cursistas ou cursilhistas, porque, de facto, eles estão, pelo menos a marca dos da Senhora da Hora dos Matosinhos é essa. São fiéis, são colaboradores, trabalham, dão o corpo ao manifesto, que são, de facto, a nossa ponta de lança em África. E isso tenho que os reconhecer e tenho que lhes agradecer, porque a gente sabe que pode contar com eles. E, curiosamente, deixem este pormenor, fui ver uma doente ontem e comecei a ouvir a senhora, e quando comecei a ouvir a senhora, disse, uma senhora com 86 anos, e comecei a perceber, esta senhora é cursilhista, já começa a sentir o cheiro. E quando vou fazer visitas ao Hospital São Capão da CUF, os cursilhistas eu identifico-os logo. Isso é uma coisa positiva, não porque... E esta senhora, eu fui descobrir que ela tinha sido uma das grandes promotoras da história do movimento na minha paróquia. Eu não sabia, só o conhecia de nome, e o falecido marido. E foi tão bonito na sexta-feira de sonho que eu amanhã
vou falar sobre o movimento e foi tão bonito ter encontrado a senhora, e ela falou-me do marido que fora também um dos grandes aliados do Padre Neves nesse caminho. Entretanto, para não ser só elogios, vocês devem dizer que o sermão está muito bem encomendado. Não é isso. Também posso fazer algumas sugestões. Eu não sou um conhecedor, como o Dom Francisco Serra, da estrutura interna de todos os pormenores. Já li ideias fundamentais uma outra vez, mas sou mais um catecúmeno dentro do movimento, como disse. Mas vou dizer aquilo como pároco, também sinto que se calhar, não sei se isso faz parte do ideário, se não faz, o movimento tem que se atualizar. O movimento ressente-se em muitos lugares, uns mais do que noutros, de alguns sinais de envelhecimento. A formação contínua no âmbito das ultreias semanais, que pretende ser um fator de coesão dos grupos, de atualização doutrinal, da experiência permanente da fé, eu diria que ficaria a ganhar com a saída de alguns. Eu digo isto sem maldade. Sem maldade. Quando estamos muitas pessoas, muitos anos num grupo, criamos uma cultura de grupo que quem chega tem alguma dificuldade de se entrosar. Isto acontece com todos os grupos. E às vezes dá a impressão, o Dr. Walter falava nisso, que não é nenhum pecado mortal que a pessoa saia, não é um traidor. Que a pessoa, depois de um tempo em que fortaleceu a sua fé, que criou raízes, criou consistência, criou resiliência na fé, que tenha necessário, que às vezes tenha a sensação de que estão a peliçar sempre à volta do mesmo e dos mesmos, num círculo fechado, a engordar as ovelhas gordas, e que falta aqui um bocadinho um passo adiante. Ficamos sempre no primeiro anúncio, quase sempre na primeira fase. Parece que são miúdos que nunca saíram da escola primária. Estamos sempre a votar ao mesmo. E nota-se às vezes também algum infantilismo em alguns grupos, em algumas pessoas não treinam. Precisamente porque se calhar era importante que depois daquela meta, depois daquela experiência, dar um passo em frente, numa formação mais consistente, numa etapa nova. Às vezes o primeiro anúncio, é verdade, é o anúncio fundamental e percorre todas as etapas, como diz o Papa Francisco, mas às vezes tenho assim a impressão de que há uma certa infantilização da fé, porque rodopia constantemente à volta do mesmo e dos mesmos. E portanto que as ultreias poderiam ganhar com alguma mudança permanente de pessoas que se calhar devia haver um tempo. Eu não andei no seminário toda a vida, não é? Andamos no seminário 6 anos, agora sou padre, não seria normal que eu andasse. Claro que eu preciso de atualização permanente, preciso de encontros, de retiro, etc. Mas não preciso de estar no seminário mais do que o tempo que estive. E às vezes nas ultreias eu não sei que é um esquema que está muito provado, e quem sou eu para estar aqui Mas assim, a minha experiência e a minha sensibilidade diz-me que se calhar teríamos de encontrar um novo formato para alguns passar a outra fase, e aqueles que chegam na primeira fase terem um tempo que solidificam as razões da sua fé, a sua experiência de fé, mas depois era preciso tirá-los para o mundo e deixá-los estar no mundo, que estando, como disse o Dr. Walter, em muitos lugares de missão, estão lá muito bem, não tem necessariamente de... Depois, este era um aspecto que às vezes me parece que podia ser... Depois outra coisa que às vezes noto, isto é uma atitude autocrítica, mas também às vezes noto uma certa rigidez. O Papa Francisco disse sempre que por trás da rigidez está qualquer coisa assim que não é muito boa. Às vezes há assim uma espécie de obsessão pela forma, pela liturgia própria do movimento. Parece que se o padre chegar lá, desculpem dizer isto assim, e não começar bem com aquele formato, parece que já está a pôr em causa a identidade do movimento, e que já não é bem uma ultreia, já é outra coisa qualquer, só porque não começou pelas 3 Ave Marias ou pela invocação, não sei do quê. Às vezes era preciso ter há uma certa rigidez.
Eu bem sei que os grupos, os movimentos têm coisas que marcam a sua identidade e fazem falta. Estou de acordo. Mas às vezes, sermos um bocadinho mais adaptados. Por fim, gostava de desafiar estas reuniões de pequenos grupos, que elas incluíssem momentos que favoreçam a abertura a uma maior dimensão social. Nós temos muita carência de cristãos que sejam fermento no lugar onde estão. E às vezes estamos mais assim na outreia, como uma zona de conforto espiritual, que depois não é tão expansiva, não tem tanto este ritmo de saída. Fala-se aqui muito da igreja em saída, e eu costumo dizer, muito bem, da outra dia disse aos meus paroquianos, somos todas igrejas em saída, mas para sermos em saída temos de entrar. Portanto, convém entrar para sair, não podemos sair sem ter entrado. E nós às vezes ficamos pela entrada, não é? Estamos e às vezes era preciso também dar uma dimensão de compromisso social, sociocaritativo, de intervenção nas áreas da educação, de outras áreas, e não ficarmos tão polarizados apenas pela formação doutrinal, por essas coisas. Mas enfim, são desafios. A minha última palavra é de outrega, não é? É ir sempre além, fiéis ao carisma, mas a fidelidade ao carisma obriga à renovação. Do próprio carisma está essa necessidade de renovação. Se a gente quiser simplesmente replicar o carisma, agora que estamos numa fase em relação a 60 anos, não vamos ser fiéis ao carisma. Não é? E só para terminar, contava-me há dias que havia umas irmãs de uma congregação cujo carisma era cuidar das crianças surdas da guerra, que andaram na guerra e ficaram surdas. Depois, como acabou a guerra, ficaram sem carisma. E então descobriram que o carisma podia ser dedicar-se ao estudo e ao desenvolvimento de aparelhos auditivos e desenvolveram com muita perícia técnicas nesse âmbito. E isto para dar um pequeno exemplo, que a fidelidade ao carisma não é fazer sempre o mesmo, não é? É pelo contrário, perceber, se calhar hoje, com tanta gente por iniciar na fé, ou com gente praticamente só iniciada, ou quase iniciada, qual é o contributo que os cursilhos de cristandade podem dar neste processo da reiniciação cristã ou iniciação em muitos casos. De maneira que alcançar os mais distantes, e eu vou terminar com uma coisa engraçada. Um cursilhista da Letreia de Matosinhos, para me convencer a fazer cursilho, disse-me assim, o senhor, eu disse assim, eu não preciso do cursilho para nada. E ele deu uma resposta muito inteligente. Pode ser que com esta resposta vocês convençam alguns sacerdotes a fazer. Ele disse, o senhor padre não precisa para nada de fazer um cursilho. Nós é que precisamos que o senhor padre faça. Eu tinha razão. Obrigado a todos pela paciência, pelo vosso incrível testemunho. E acho que, de todos os que conversámos aqui, acho que depois era importante recolher algumas intuições e sugestões, amadurecê-las, fazer um discernimento para que este movimento continue a ser uma riqueza como está a ser, foi, é e pode ser para a Igreja. Muito obrigado.